Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta falando ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Bereshit quer dizer o quê? No princípio, em princípio. Reshit, com mais o prefixo bekele, as preposições, né? No princípio, em princípio. Esse Centro de Cultura é uma escola, uma instituição de ensino que está fundada desde 1992 aqui na região da Zona da Mata Mineira, leste de Minas e sul capixaba. Eu sou o pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, de alemães, chegamos aqui em 1837, família luterana, depois protestante, presbiteriano, depois pentecostal. Hoje pertencemos ao Ministério do Tabernáculo, que tem 84 igrejas espalhadas pelo Brasil. Estamos aqui ensinando teologia, Bíblia na verdade, né? Pouca teologia, mais Bíblia. E a nossa aula de hoje é do curso intermediário. O curso básico compreende 36 matérias, que é esqueleto da teologia. Depois tem o intermediário, que é mais uma prática para liderança. Vai estudar administração eclesiástica, vai estudar ética, a história do cristianismo, exegese e depois as línguas hebraicas e gregas. Nós estamos na aula que fala de exegese, segunda parte. Vemos a primeira aula de exegese, onde mostramos as noções e os conceitos. Agora essa segunda aula essas aulas serão mais rápidas, mais concisas. Abordaremos alguns tópicos. O primeiro dele, interpretação bíblica. Lembrando que precisa separar exegese de hermenêutica, de retórica e de homilética. Então, primeira coisa, a exegese é buscar, é a escalação, tirar da Bíblia a coisa como está lá. Depois de interpretar a hermenêutica. Depois a homilética é a arte de pregar e a retórica a arte de falar. Falando em interpretação bíblica agora, a primeira aula, vamos mostrar as formas erradas de interpretação bíblica. Quais são essas formas erradas de interpretação bíblica? Vamos lá então. A primeira delas é a chamada mística. É quando você coloca misticismo dentro do texto bíblico. E isso aí, a especialidade era dos judeus. Os judeus eram um povo especializado nisso, criaram muitas coisas, inclusive a Kabbalah. A Kabbalah, o que é a Kabbalah? É a interpretação numérica, como se fosse a numerologia da Bíblia. Aí eles diziam que Deus veio no Sinai, deu versículo, deu acento, vogal, cada coisa tinha um significado. Não podemos misturar Kabbalah, que é a numerologia judaica, com Gemará, com Gemátria ou Gematria. Que a Gematria ou Gematria é o estudo dos números na Bíblia. Não tem nada de misticismo nem de cabalismo. Mas a interpretação é errada. Mística, né? Uma coisa mais oculta. Outra coisa perigosa do tipo de interpretação é a interpretação alegórica, é alegorizar tudo. Ela era muito usada no tempo de Cristo pelos gregos, né? O grego tinha mitologia deles, tinha aquela coisa toda criada, né? Inventada, e usava muito essa alegoria. Os crentes adotaram esse método em Alexandria, porque Alexandria era uma cidade criada por Alexandre o Grande, e lá foi um centro de cultura muito grande. Outra interpretação errada é a dogmática. Essa dogmática, o que é? Ela veio do tempo da Reforma Protestante. Os teólogos da Reforma combatiam esse modelo, desses dogmas da igreja, né? A Imaculada Conceição de Maria, a Virgindade de Maria, Maria não morreu, Maria era mãe de Deus, isso eram dogmas da igreja católica. E a Reforma veio nisso, sola Escritura, sola fides, né? Só Jesus, sola gratia, só a graça, só Jesus, só a fé. Só a Bíblia. Então, a dogmática era essa interpretação desse tempo aí. Tem também a racionalista, que veio depois, quando veio o iluminismo. Tudo pela razão, né? Então, tudo pela razão. Aí, nesse ponto de vista, a Bíblia não era a palavra de Deus. Ela continha a palavra de Deus. Eles rejeitavam a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia e outras coisas mais. Outra interpretação errônea é a mitológica, né? É a teoria do existencialismo do teólogo alemão Bultmann. A Bíblia foi escrita, os homens tinham ideias pouco desenvolvidas. Então, tem que trazer hoje para colocar uma roupagem nova, os conceitos novos, porque naquele tempo eles não sabiam de muita coisa, eram muito ignorantes. É a interpretação mitológica. A outra uma outra ponta, né? Um outro extremo, a espiritualizada. É espiritualizar tudo para interpretar. Não podemos pôr sentido espiritual em todas as coisas. Geralmente a Bíblia diz, a interpretação principal é a literal.
Só quando nós tivermos exemplos de espiritualização é que temos que usar esse modelo. E uma última interpretação errada é a cronológica, porque a Bíblia não está escrita, os livros não estão em ordem cronológica. Você pega o livro de Jó, que é um poético, que está cá embaixo, depois de Esdras, Neemias, Esther, Jó, mas a história de Jó, pelo conteúdo, é lá do tempo dos patriarcas, inclusive na terra de Uz, é daqueles tempos. Então você não pode fazer isso, colocar os livros dentro da ordem cronológica e sair interpretando dessa maneira. Eu preciso entender isso aí. Vamos agora às formas corretas de interpretação. Nós falamos das formas erradas, errôneas, agora são as corretas. Primeira coisa é a forma literal. De modo geral, numa visão ampla, uma visão geral, sempre temos que interpretar literalmente a Bíblia. Nada disso, sem interpretação particulares. Os escritores da Bíblia disseram aquilo que quiseram dizer, quando disseram e escreveram. A posteriori é que devemos buscar o significado de certas expressões. Então, de pronto, de cara, é literal. É o que está escrito ali, é aquilo mesmo. Não tem que ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Outra maneira correta é a indutiva. Os fatos bíblicos, em sua totalidade, falam por si mesmos. Eles mesmos trazem à luz o que o autor queria quando foi escrito. Cuidados da interpretação. Primeira coisa, tem que ter cuidado com a gramática. É preciso saber que palavras, qual fazer análise sintática e análise morfológica são coisas distintas. A análise sintática é a posição da palavra dentro do contexto. A análise morfológica é a classe gramatical da palavra. Se ela é adjetivo, se ela é substantivo, se ela é advérbio, se ela é interjeição, se ela é conjunção, se ela é substantivo, se ela é pronome, se ela é prefixo. Então é preciso conjunção, interjeição. Então é preciso entender isso aí. E outra coisa, tem que ter cuidado com o propósito, examinar o estilo empregado do texto, tomar as palavras em relação ao propósito do livro. O que o autor quer dizer? Quem era o autor? Onde ele nasceu? Que, como, quando, onde, por quê? Tem que se levantar essas perguntas, né? Qual o contexto histórico e geográfico? Onde foi escrito isso aí? Onde? Vamos pensar em Abraão. Onde era o dos caldeus? Caldeu, quem compunha a Caldeia? Qual era a língua que eles falavam? Qual a religião deles? Você entender a história da personagem. Alguma coisa que prejudica a interpretação. 4 coisas que prejudicam muito a interpretação. Primeira coisa é você pensar que você, intérprete, é o autor. Isso é muito perigoso, né? Algumas pessoas pensam que a ideia é dele, que está lendo, e não do camarada. Eles violentam o texto. Eles extraem, mas extraem a ideia do sujeito. Eu acho que isso aqui era isso, que ele queria dizer isso. Mas você tem que saber o que ele queria dizer, não o que você acha que ele queria dizer. Outra coisa é a vaidade, né? A vaidade. A pessoa pensa que estudante da Bíblia não pode se vangloriar com o conhecimento bíblico extraído da sua pesquisa. O desejo de aparecer, né? É vaidade. Vaidade, diz Salomão, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É começar a ficar vaidoso, achar que ele que descobriu aquilo, que ninguém percebeu, só ele teve aquela visão. É muito perigoso esse tipo de coisa, né? Terceiro, sectarismo, é começar a sectar, segmentar, começar a aparecer as heresias, porque ele começa a defender um ponto de vista que ele apresenta naquele texto, extrai daquela gênese, daquela exegese, daquela hermenêutica, que não é concluso pelo todo o texto bíblico. Só naquele lugar tem aquela ideia, aquela expressão. A Bíblia inteira, os pilares bíblicos, não tem mais em lugar nenhum aquela ideia que ele apresentou ali. Então é perigoso se trazer seitas, aparecer ideias que só defendidas por aquele sujeito serão. E outra coisa perigosa também é o orgulho, a pessoa se orgulhar, né? Achar que esse número 4 aqui, o orgulho, parece um pouquinho com a vanglória, né? Pensar que ele está descobrindo aquilo ali, né? É tipo da coisa que descobriu a roda, né? Ninguém tinha visto aquilo até então. Então, meus irmãos, o estudo da exegese, número 2, nossa primeira aula falou disso, esses principais erros que pode ter na interpretação, e apresentou também as maneiras corretas de se fazer essa interpretação. E é preciso lembrar que grande parte das seitas que nós temos hoje no mundo, das religiões, das denominações, advém disso, de interpretação errônea, interpretação errada, de cabeça da pessoa. A pessoa enxerga ali alguma coisa que ninguém está enxergando e sai modificando aquilo, né?
É aquele exemplo que eu dei aqui nas primeiras aulas de exegese sobre moer, né? Estarão duas moendo no campo, uma será tomada, outra será deixada. Sansão foi colocado lá na prisão moendo. Aí tem um texto lá em Jó que diz que não vai acontecer que outro moa com a sua esposa, ali naquele texto de Jó, dá a entender que é significativo, conotação sexual. Aí você generaliza, né? Então, todo lugar que está falando moer, passa para generalização sexual. Aí você pega lá no livro de Jesus falando sobre o sermão escatológico, estarão duas moendo. Aí fala que é uma relação de homossexual. Então é muito perigoso você pegar um e julgar para o geral. É uma indução, né? Você pegar um pequeno detalhe e generalizar ele todo. Como é perigoso também você pegar o todo e generalizar para um. Então é preciso saber qual que é, separar muito bem essas coisas para não trazer à luz novas ideias que na verdade não são novas nem são ideias. São segmentos, são sectarismos, são coisas que não têm fundamento. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.